Boa noite. Hoje mais uma aula ao vivo. Hoje a gente vai falar sobre avaliação do potencial de contaminação imóvel, método due diligence. Esse é um dos nossos serviços como profissionais autônomas, né, fora do MAP. E é muito comum as pessoas perguntarem due diligence, o que é due diligence, né? Então hoje a gente vai falar sobre isso. Se você estava acompanhando a gente pelos stories do Instagram, que a gente falou, a gente vai entrar ao vivo. E aí demorou alguns minutinhos antes da gente entrar, né? Porque tivemos alguns problemas técnicos aqui, a gente está aprendendo a mexer nessas tecnologias todas. E hoje a gente preparou um conteúdo bem bacana. A Adriana preparou um conteúdo muito legal para trazer para vocês com relação a esse assunto. E eu vou ficar controlando aqui a parte técnica, então, para a gente conseguir transmitir ao vivo para vocês os slides, né? Então, a gente tem aqui vários equipamentos e eu vou ficar aqui nessa parte técnica enquanto ela apresenta para vocês. Então, eu vou virar aqui a câmera, peraí, um segundinho. Vamos ver se... Chegou. Olá, boa noite para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Então, nós preparamos um conteúdo em razão de algumas experiências que nós vivemos aí esses dias e algumas demandas, né? Na verdade, o resumo de tudo é aquela frase que eu já comentei com vocês, né? Comprou o ativo, levou o passivo. Então, por conta disso, nós tivemos algumas consultas no sentido assim, como que eu posso antecipar se eu não estou entrando numa enrascada, né? Os clientes acabam me perguntando isso. E alguns colegas profissionais da área ambiental, alguns alunos, ex-alunos, me perguntam, Adriana, como que eu posso oferecer esse tipo de serviço, né? Para a pessoa não entrar num problema, não adquirir um problema. E isso é uma metodologia. Na verdade, chama-se, o mercado conhece como due diligence ambiental. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Nós preparamos alguns slides, então eu vou ali para o cantinho do slide para mostrar para vocês algumas figurinhas, porque eu acho que ilustra bastante, ok? Então vamos lá. Já tá aparecendo. Um minutinho. Agora sim. Tá certo, então. O que nós vamos falar hoje, então, ele está muito relacionado com aquisições, fusões, incorporações, até locação. Em que cenário, por exemplo? Imagina a seguinte situação. Você é o responsável pela área ambiental de uma empresa, de uma indústria, e aí você recebe a notícia de que a indústria vai ampliar o seu negócio. E eles resolvem que vão montar uma filial. E a filial vai ficar no município vizinho. E eles já adquiriram a área, já estão vendo arquitetos para fazer toda a reforma daquele prédio, e quando eles resolvem se instalar, né, vão solicitar a tão famosa licença ambiental, ela é negada pelo órgão ambiental, porque existe algum passivo relacionado com aquele imóvel. Ou, mais do que isso, porque o zoneamento do local não permite. Algumas capitais, onde a gente tem áreas desculpem, algumas capitais possuem zoneamentos específicos para instalação de atividades industriais, então isso faz parte desse levantamento de informação, né? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui, porque quando a gente fala de passivo ambiental, eu posso relacionar passivo ambiental com tudo aquilo que me dá prejuízo, que leva dinheiro, né? Tira dinheiro do meu bolso, do meu cofre. Então, normalmente, quando a gente fala passivo ambiental, as pessoas estão habituadas a já associar com áreas contaminadas. Mas não é só áreas contaminadas. A área pode estar degradada, não só pela presença de substâncias, os contaminantes, mas também ela pode estar degradada porque houve supressão de vegetação de forma inadequada, porque há edificações em áreas de proteção aos mananciais, área de preservação permanente, alguma coisa nesse sentido. Então, o nosso enfoque aqui vai ser o que o mercado comumente tem chamado de due diligence ambiental. Então, o que é a due diligence ambiental? É a devida diligência com foco para o meio ambiente. É uma investigação. Nada mais, nada menos do que uma investigação. E é claro que todo o trabalho que você vai desenvolver, você precisa desenvolver um método, né? E com que finalidade tem essa due diligence? Para permitir que o nosso cliente, ou nós mesmos, imagina que você trabalha para aquela indústria que pretende
instalar lá a filial, você tem que fazer análise de risco e benefício do negócio, né? E, de repente, aplicando essa metodologia, aplicando esse passo a passo, você pode descobrir que aquele imóvel possui um problema gravíssimo. Então, ele tem organoclorados depositados desde a década de 1970. Lembra? Comprou o ativo, herdou passivo. Agora ele vai ser seu, vai ser do seu cliente, vai ser da empresa para a qual você trabalha. Às vezes o problema nem é muito grave, mas a somatória de vários problemas. Então tem lá resíduos depositados, você tem um lançamento de efluente, você tem supressão de vegetação, edificação em local não adequado. Quando você soma todos esses problemas, você tem um grande problemão. Ou às vezes o problema nem é grande, é só é pontual, mas afeta a imagem do negócio lá do teu cliente e isso também pode inviabilizar o negócio. Então, a due diligence ambiental, ela permite que a gente faça um diagnóstico e entregue esse diagnóstico para o nosso cliente ou para a gente mesmo, para a gente poder exercer essa decisão, fazer uma análise de risco-benefício, tá bom? Bom, a due diligence ambiental, na verdade, ela é uma investigação. Ela pode começar com avaliação de documentos, ela vai ter alguns processos que vai envolver entrevistas, nós vamos ter que ir ao cenário, eventualmente a gente vai ter que fazer coleta também. E aí eu trago essa figurinha aqui da perícia, né? Então, a perícia, ela é uma análise técnica científica e ela pode ser judicial ou extrajudicial. Quando a gente fala na due diligence ambiental, a gente está falando da perícia, essa investigação extrajudicial. Então, a due diligence ambiental, ela vai entrar aqui, nesse cenário da perícia extrajudicial. Bom, a perícia extrajudicial, portanto, ela pode, como eu falei, acontecer para diversos assuntos, não só para a área contaminada. Mas a nossa aula ao vivo tem que ser curtinha, não dá para ficar aqui fazendo uma aula muito longa. E a gente quer, de fato, entregar um conteúdo para vocês. Então, nós resolvemos fazer um recorte e vamos falar da due diligence ambiental em áreas contaminadas, tá bom? Para a gente falar de áreas contaminadas, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e lembrar o que a gente fazia com resíduos. Bom, nós tínhamos uma prática de enterrar resíduos. Essa era uma boa prática. Acho que nós já comentamos isso aqui em vídeos passados, né? Na tríplice responsabilidade, se eu não me engano, eu comentei com vocês. Então, nós enterrávamos resíduos porque a gente achava que essa era a melhor prática. Ela era o melhor procedimento para a época. A partir da década de 70, com as grandes reuniões internacionais, a gente começou a lançar um olhar mais fixo para as questões ambientais e a gente foi percebendo que enterrar resíduo não era a melhor solução. Mas, infelizmente, a gente já vinha de uma prática bastante reiterada, que acabou gerando para o futuro, o nosso presente, áreas contaminadas, né? Mas não só porque enterrávamos resíduos, porque nós desenvolvíamos atividades que nós não tínhamos o olhar da preocupação sobre as consequências dessas atividades nos meios. Então, as indústrias se instalavam próximas a cursos d'água, para onde elas lançavam todos os seus efluentes, posto de combustível. Por que posto de combustível representa mais 70% das atividades com passivo ambiental? Porque a gente não fazia troca de tanques, né? Ou cemitério, por exemplo. Eu costumo perguntar, cemitério é problema, é solução? O que vocês acham de cemitério do ponto de vista ambiental? Pois ele funciona mais ou menos como um aterro, com todo respeito. Mas quando nós enterramos os corpos dos nossos queridos, aquele corpo ele vai entrar em decomposição. E segundo estudos científicos, de 2 a 2 anos e meio, ele vai gerar uma coisinha chamada necrochorume. E o necrochorume percola, eventualmente pode atingir o freático. Então também é um cenário de passivo ambiental. Isso me lembra que uma vez conversando com uma aluna, nós estávamos falando sobre due diligence ambiental e passivos ambientais, e aí ela ficou pálida, estática. Eu falei, o que foi que aconteceu? Ela falou, Adriana, você não tem noção. Eu moro entre cemitérios. Eu falei, tá, então agora vou fazer uma outra pergunta para ver se a situação é crítica. Os cemitérios estão a montante ou estão a jusante? Ela falou, nos 2 pontos. Eu tenho cemitério a montante e cemitério a jusante. Eu falei, tá, mas nem tudo está perdido. O seu condomínio utiliza água subterrânea
para consumo? Ela falou, não. Eu falei, então tá bom, menos mal, né? Então, do diligência é mais ou menos isso, né? Fazer esse tipo de pergunta. Como, por exemplo, a gente vem percebendo que os grandes centros urbanos estão perdendo a vocação industrial. Então, essas indústrias estão indo embora. E quando elas vão embora, o que elas deixam no local? Grandes terrenos, com aquelas estruturas, né, industriais, que para um construtor, para um empreendedor, não é nada. Ele derruba aquilo tudo, faz aquela terraplanagem bonitinha e constrói predinhos bonitinhos como esse daqui de baixo. Legal. Quem quer morar aqui? Levanta a mão. Eu uso essa figura nas minhas aulas. Um ou outro aluno levanta a mão. Aí depois eu mostro essa figura aqui. Ó. Dá para a gente imaginar que no local deste condomínio, desse loteamento maravilhoso, era assim antes? Tinha uma atividade industrial? Não, você não foi lá para saber qual era o histórico. Você foi lá para adquirir uma unidade, né? Normalmente. Essa é a função nossa agora, das pessoas que trabalham na área ambiental, dos técnicos que trabalham na área ambiental. É fazer a investigação do que existia antes. O leigo, ele não se preocupa com isso. Nós nos preocupamos. Então, a gente vai querer investigar aquilo que era antes para que as pessoas que adquirirem aquela área, alugarem aquela área, não acabem levando um passivo junto. Por isso que nós vamos falar do método de avaliação do potencial de contaminação em imóvel. Não fui eu que inventei, não foi a Fernanda que inventou, nós utilizamos esse método no nosso dia a dia. Na verdade, esse foi um método desenvolvido pela CETESB junto com a Agência Ambiental Alemã no Brasil. No início da década de 90, houve um convênio do Brasil com o governo alemão e com o compromisso da Alemanha passar para a gente toda a expertise com gerenciamento de áreas contaminadas. Dentre os vários trabalhos que foram desenvolvidos, desenvolveu-se um guia chamado Guia para Avaliação do Potencial de Contaminação em Imóveis, que inspirou essa nossa aula ao vivo para vocês e que inspira os nossos trabalhos de investigação de passivos. Bom, desse guia nós tivemos alguns desdobramentos, como por exemplo este outro guia aqui, da Caixa. A Caixa Econômica Federal também fez um guia inspirado naquele guia da CETESB. Além desses dois guias, nós também temos normas técnicas da ABNT. Nós temos essas duas normas técnicas, a 15.515, né? A primeira sobre avaliação preliminar, a segunda investigação confirmatória. A gente vai ver que o que fala da avaliação preliminar é exatamente o que a gente vai falar aqui para vocês hoje, que nós chamamos de método de avaliação do potencial de contaminação em imóvel. Adriana, então, por que você vai falar disso se já existe isso no manual? Porque a gente coloca algumas cerejinhas. Vamos com a gente? Vamos lá. Então, esse método, na verdade, esses guias, o que eles oferecem é a identificação de indícios. Quando a gente fala na avaliação preliminar, a avaliação preliminar é a primeira etapa do gerenciamento de uma área contaminada. Tá? Então, é aqui que a gente vai ficar. Nós não vamos seguir o processo de gerenciamento. Você só segue o processo de gerenciamento quando a resposta do laudo, esse laudo para o qual a gente vai trabalhar agora, conclui que há indícios. Se houver indícios de contaminação, então a pessoa precisa partir para o gerenciamento de áreas contaminadas, que aí significa sim fazer coleta, fazer amostragem e confirmar a contaminação. Esse método, que é avaliar o potencial de contaminação do imóvel, ele não confirma a contaminação, ele traz indícios, tá bom? Então, é com este objetivo que nós estamos fazendo essa aula ao vivo para você, para te entregar uma ferramenta que vai te auxiliar a levantar indícios, ou seja, o potencial de contaminação do imóvel. Adriane, eu faço o que com isso? Se você é consultor, você vai elaborar um relatório e entregar para o seu cliente, e com este relatório, se há indício ou não há indício de contaminação, aí ele faz aquela análise de custo-benefício. Eu compro ou não compro o imóvel? Eu instalo ou não instalo a minha atividade nessa área? Tá bom? Vamos seguir? Então, vamos lá. Bom, com base naquele manual, eu desenvolvi aqui um sumário. Então, é basicamente um roteirinho. Então, esse sumário desse trabalho, né, desse passo a passo, ele vai ter
a identificação da área de interesse, a caracterização do entorno. Eu preciso saber o que tem no entorno. É muito comum as pessoas saírem fazendo várias sondagens no terreno que é o objeto de interesse. Então, eles transformam aquele terreno basicamente num queijo suíço e não tem contaminação. Só que você está no teu entorno cercado de atividades com grande potencial de contaminação. Lembrem-se, a pluma de contaminação ela não é estática. Então, olha o seguinte cenário. Você tem um rio aqui, você está localizado aqui. E a montante de você tem um parque industrial. Se houver uma contaminação aqui, oriunda deste parque industrial, qual é a tendência dessa pluma de contaminação? É evidente que ela vai passar pelo teu terreno para atingir o corpo d'água, né? Então, por isso que a gente tem que observar o nosso entorno. Porque pode ser que o meu terreno não tenha contaminação, mas o terreno acima do meu, ele pode estar contaminado. E um dia aquela pluma vai chegar até mim, né? Então, por isso que a gente faz a caracterização do entorno. E a caracterização do imóvel, que vai desde análise de documentação até uma análise multitemporal e inspeção, entrevistas e tudo mais. Vamos seguir com a gente? Vamos lá, caminhar. Então, a gente começa com a identificação da área de interesse, o objeto da investigação. Então, eu vou procurar uma imagem aérea. Aqui, eu estou usando como fonte o próprio guia da Caixa Econômica Federal. Então, ele usa uma imagenzinha, né, para localizar o terreno. Algumas pessoas me perguntam, Adriana, posso usar o Google? Trabalho profissional não, né, gente? Trabalho profissional, vamos adquirir imagens. Tem algumas imagens já disponíveis e a gente tem vídeos sobre isso, inclusive. Então, eu localizo o terreno, objeto da minha investigação. Agora a gente começa com a caracterização do entorno. Então, na caracterização do entorno, basicamente, eu tenho que dizer, é área urbana, é área rural, o que tem ali no seu entorno? Tem residências, tem comércio, prestação de serviços, atividades industriais, mas eu tenho que também identificar os bens a proteger. Então, tem rios, tem praças, tem escolas, prédios públicos, tudo isso eu vou localizar neste meu mapa. E ele tem que ser bonitinho, né, gente? Então, eu vou marcar, pintar, fazer legenda, uma legenda adequada. E a imagem, ela tem que falar por si. Bom, próxima etapa da caracterização do entorno. Eu vou levantar atividades com potencial de contaminação. Então, basicamente, eu vou levantar no meu entorno indústrias, garagens, todas as atividades que têm potencial de contaminar, né? Emissão atmosférica, ruído, tudo aquilo que possa incomodar, né, a atividade do meu cliente, mas especialmente voltada para áreas contaminadas, porque esse foi o nosso recorte. Tá? Se fosse uma due diligence um pouco mais ampla, aí você pode expandir para ruído, vibração, movimentação de caminhões. O nosso enfoque é áreas contaminadas. Então, nós mapearíamos as atividades com potencial de contaminar a área, a região. A gente ainda está falando do entorno. Próximo passo seria identificar as áreas contaminadas. Isso é um problema. Por quê? Muito embora nós tenhamos já uma legislação federal, né, a resolução do CONAMA, a 420 de 2009, que deu 4 anos para os órgãos estaduais estabelecerem os seus parâmetros, né, de qualidade para a intervenção, infelizmente, a maioria dos estados ainda não fez esse trabalho. E eles também não fizeram uma coisa que deveriam, que é mapear as áreas contaminadas. Hoje, no Brasil, os estados que já mapearam suas áreas contaminadas são São Paulo, nós começamos com São Paulo em 2002, depois Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, se você é consultor num desses estados, você tem como acessar a relação de áreas contaminadas. E aí você faz no seu mapinha, lá naquele mapinha inicial, onde a gente localizou o imóvel, você já vai identificando as áreas que estão relacionadas nessa relação de áreas contaminadas. Bom, agora a gente parte para a caracterização do imóvel. Agora nós vamos lançar um olhar sobre o imóvel. A gente já sabe o que tem no entorno, o potencial de contaminação, as áreas contaminadas. Agora eu vou olhar o meu imóvel. A gente começa analisando a documentação. Então, vou ler documentos sobre o imóvel. Certidão de uso e ocupação,
certidão do imóvel, contas de concessionárias, água, energia. Vou levantar o que foi, principalmente o teu enfoque vai ser o que funcionou neste imóvel. Então eu preciso fazer com isso um histórico de uso e ocupação do meu imóvel. Nem sempre a certidão do imóvel te dá essa informação. Então a gente pode ir na prefeitura, podemos ir no corpo de bombeiros para ver se tem ABCB, na junta comercial, nos próprios órgãos ambientais. Eles podem fornecer certidões sobre atividades que tenham sido desempenhadas naquele imóvel. Licenças ambientais concedidas vão te dar a dica de que atividade foi desenvolvida no passado. Adriana, quanto que eu volto no passado? Ai, meu caro, vai até Dom Pedro se bobear, porque o importante é você localizar alguma atividade que possa ter, principalmente, enterrado resíduo. E lembre-se, antes da década de 1970, nós enterrávamos resíduos. Então aqui vai uma dica especial para você. Quando você começar a fazer o mapeamento do entorno e do imóvel, busca a Lei de Uso e Ocupação do Solo. A Lei de Uso e Ocupação do Solo atual? Não, antes da década de 70. Por quê? Porque a Lei de Uso e Ocupação do Solo, antes da década de 70, vai te dizer onde ficavam os bolsões de atividades industriais. E se era atividade industrial antes da década de 70, qual a chance de você ter resíduo enterrado ali? É muito grande, né? Então essa é a dica. Busquem Lei de Uso e Ocupação do Solo antes da década de 70 e faça esse mapeamento, onde que estavam essas áreas industriais, tá bom? Essa imagem que vocês estão vendo aí embaixo é de uma cidade em Minas Gerais. Essa era uma indústria de tecidos, ela estava já desativada e olha do lado, olha a jusante dela, já tinha um condomínio, adivinha o que vai virar ali, né? Bom, a análise multitemporal, então é um conjunto de imagens aéreas que auxiliam a gente a entender o uso do local e do entorno também. Eu costumo dizer para os meus alunos, olha, veja na terceira imagem, aquela de 2001, o que essa imagem está falando para vocês? Essa imagem de 2001. Está mostrando vários telhados que parecem galpões, não é? Não tem característica alguma de residência. Então, eu já posso inferir dali que eu tinha uma atividade industrial. Olha em 2009 o que aconteceu. Aqueles galpões dentro da área objeto da sua pesquisa já não existem mais. Então, eu já sei que tinha uma atividade industrial e que ela foi desativada. A chance de ter uma área contaminada pode ser grande, é uma área com potencial. Precisa agora ir até o local. Então, agora nós vamos até o local, fazer inspeção. Então, se a atividade está operando, né, isso eu peço autorização para entrar e faço as inspeções. Onde? Preferência. Olhem para o chão. Tem trincas. A área onde ficam os maquinários ou os tanques para armazenar combustíveis ou demais substâncias, elas estão tratadas, elas são impermeáveis. Onde estão os tanques, a bacia de contenção, você vê indícios de alguma mancha, né? Tem alguma mancha indicando potencial de contaminação. Então, as inspeções auxiliam bastante a gente no norte, né, daquilo que a gente pretende levantar. Por exemplo, tem transformadores, olha para o chão imediatamente. Se você vir alguma mancha, pode ser que esteja vazando esses transformadores. Perceba a ondulação do terreno, verifique a vegetação, né? A vegetação está toda bonitinha ou tem alguma parte daquela vegetação que está mais sequinha, indicando a possibilidade de resíduos enterrados, né? E uma outra parte que eu gosto bastante, que é a entrevista. Então, se a atividade está operando, você vai falar com os funcionários daquela atividade. Você vai falar com quais funcionários? Se você está procurando um histórico de passivo ambiental, você vai falar com quem naquela atividade? Que funcionário? Os novos? Não, eles praticamente não sabem de nada. Vai falar com aqueles funcionários mais antigos.
Agora, e se a área está desativada? Só um terreno ou um esqueleto? Aí você vai falar com a vizinhança. Com quem você vai falar na vizinhança? Eu brinco com os meus alunos. Se são meninas ou meninos que também fazem, né, a manicure, vai lá na manicure. Ah, ela conta tudo sobre a região. Com quem mais eu vou falar além da manicure? Vai falar com o taxista. O taxista sabe da vida de todo mundo. Vai falar com o dono do bar. Ele também conhece tudo. Mas principalmente, quando você for lá na área, estacionou seu carro, desce do carro e dá uma olhada no entorno. Aquela casa com aquela pessoa debruçada na janela e olhando fixamente para você, é com ela que você tem que falar. Por quê? Ela vai te dar todo o histórico da vizinhança, tá bom? Bom, gente, e aí nós terminamos então a nossa due diligence ambiental, que é a avaliação do potencial de contaminação em imóvel. E a gente chega no nosso relatório. Então, você vai dizer que o estudo foi conduzido pela equipe tal, formada pelos profissionais, número do conselho. Lembre-se, isso é um estudo técnico, tem que juntar RT, né, técnicos? Com a finalidade de, e aí você vai dizer, identificar indícios de contaminação, avaliar o potencial de contaminação. Porque vocês viram, a gente não fez coleta alguma. Então, eu não posso afirmar que tem contaminação ou dizer que não tem contaminação. É só buscar indícios. Agora, se você descobriu que tem indícios, sim. Você descobriu que tinha manchas, que o cimento, né, o piso estava trincado bem próximo à área de tanques e que havia uma mancha. Então, isso é um indício de contaminação. Aí nós temos que recomendar as análises. Nós temos que recomendar a próxima etapa, que são as coletas, né, para fazer um trabalho de confirmação de contaminação, ok? Bom, basicamente era isso. Fernanda, acho que tem mais um slide aqui, que é a nossa licença de uso, né? Então, vocês estão vendo aí na tela essa licença de uso, que é uma autorização para vocês utilizarem esse material. Ah, mas Adriana, como é que a gente acessa esse material? Como é que eles acessam esse material? É só o material, eles podem pedir, você vai dar essas informações? É um link, eu já coloquei na descrição do vídeo, eles têm um link que é só clicar e já vai. Ah, tá certo. Então, esse material vocês acessam clicando ali no link. Coloquei que a Fernanda, o link agora aparecendo esse link na tela. Aqui embaixo, ó, na tela, esse link aqui, é só clicar que vocês têm acesso a esses slides, tá bom, gente? Espero que tenha contribuído com algum conteúdo, né, do interesse de vocês, e se não era do interesse, que tenha despertado para isso. Eu costumo dizer que se a gente tivesse a possibilidade de trabalhar mais com prevenção, a gente teria menos autuações por aí, né? Menos adequações, porque, como dizia a vovó, mais vale prevenir do que remediar, ok? Então é isso, e agora... Eu estava separando aqui as dúvidas, mas na verdade a gente não teve dúvida. A Mônica, a Fabiana mandaram um oi. A Fabiana Olá, Mônica, falou, oi, Fabiana. Excelente vídeos, conteúdos postados, né? Obrigada. Obrigada. E o Alan mandou um comentário, vou ler o comentário então. Falou, durante a minha graduação em Engenharia Ambiental na Unesp de Rio Claro, eu tive a possibilidade de realizar um trabalho de iniciação científica com o uso de geofísica aplicada à engenharia. Basicamente, realizamos uma tomografia no subsolo em um cemitério. E o resultado foi incrível, poder ver as plumas de contaminação e o fluxo preferencial do chorume no subsolo. Necrochorume não é brincadeira não, é um assunto sério hoje em dia. Qual o nome dele, Fê? É Alan Carrara. Alan, se você puder disponibilizar um link para a gente acessar seu material, eu adoraria ler o seu trabalho. Se você puder disponibilizar aqui no MAP, não só para mim, mas acredito que os colegas que estão assistindo também possam ter interesse. Me interessa bastante saber sobre essa técnica, tá? Essa tecnologia. Por favor, compartilhe seu trabalho com a gente. E o Luciano André disse, cria um canal no YouTube. A gente já tem. Nós temos! É o Luciano? Luciano, a gente tem um canal no YouTube. Vai lá, segue a gente. Meio Ambiente na Prática. Vai lá, se inscreve e não esquece de clicar naquele sininho para você receber as nossas postagens, os nossos vídeos. Felipe mandou uma pergunta. Eu, quando perito, devo me filiar a algum órgão? Como perito? Tá. Então, não existe profissão de perito, Felipe. Não existe isso. O perito é um profissional técnico especializado numa matéria, tá? O que você vai precisar é, se você é engenheiro, tem que ter o CREA.
Se você é biólogo, tem que ter o CRBio, né? Tem que ter inscrição no conselho para exercer uma das atividades que são regulamentadas. Agora, preciso me filiar a uma associação, a um instituto? Não, não precisa. As associações, os institutos de peritos, que existem várias por aí, são associações de pessoas. Portanto, filiar-se a uma delas é uma escolha e ela é voluntária. Não sou obrigado. O que precisa, se você tem interesse em ser perito judicial, aí sim é fazer o cadastro como perito nos tribunais de justiça, no Tribunal de Justiça do Estado para o qual você trabalha ou na Justiça Federal também, tá bom? Francisco mandou quais as relações com licenciamento ambiental? Quais as relações da perícia ou as relações do... Francisco perguntou qual a relação da due diligence com as licenças ambientais. Bom, num determinado momento aqui da nossa aula, eu falei que vocês podem acessar os órgãos ambientais para obter informações sobre o uso pretérito daquele imóvel. Então, acessar as licenças ambientais que foram concedidas para aquele endereço, e a gente consegue pesquisar no órgão ambiental por endereço. Você tem como saber quais foram as atividades que foram desempenhadas naquele endereço. Por exemplo, foi desenvolvida atividade industrial com fabricação de organoclorado até a década de 70. Nossa, isso é um grande indício de potencial de contaminação, né? Então, não, no passado era uma atividade que não representava um risco de contaminação. Aí você dá uma relaxada no seu trabalho. É essa relação que eu quis fazer com a obtenção das licenças nesse processo de due diligência ambiental. É isso, Francisco, que você perguntou? Será? Acho que sim. Bom, acabaram as perguntas aqui. Aí acho que já posso virar aqui, né? Claro. Só um minutinho. Eu posso falar tchau? Claro, ela tá tirando vocês de mim. Gente, então era isso. Espero ter contribuído. Agora a Fernanda vai dar um recadinho dela. E a gente tá aqui, né? À disposição de vocês. A gente gostaria muito que vocês fomentassem discussões entre vocês também. O canal, ele veio com esse objetivo, formar, né, essa rede. E gostaria que vocês contribuíssem entre vocês também. Né? Isso vai deixar a gente bastante feliz. Vai deixar a gente bastante felizes. E eu gostaria também de saber o que vocês acham desse tema e sugestões de temas para os nossos próximos vídeos, tá bom? Aguardamos vocês, então, em breve. Até mais. Boa noite. Agora sim. Deixa eu virar aqui. Calma aí, que a Adriana é mais alta que eu. É que eu tava acompanhando, né? Então eu não conseguia falar com vocês. Senão a gente tem que ficar virando de tela toda hora e aí fica ruim. Mas para agradecer, então, todo mundo que acompanhou aí, agradecer as mensagens que vocês mandam. No Instagram as pessoas têm acompanhado bastante, mandado bastante mensagem. A gente vai tentar falar mais também com vocês no nosso dia a dia. E espero que um pouquinho da experiência aí tenha sido passado aqui e vocês possam aproveitar esse conteúdo. Bom, se você gostou desse vídeo, então deixa aí o seu curtir, comenta tudo que você achou, divide aí com a gente, divide não, a Adriana me ensinou que ela falou que a gente não pode falar em dividir, é legal a gente falar em compartilhar, né, a gente somar informações, não dividir. Então vamos compartilhar informações, vamos conversando aqui e... Manda beijo pra Americana, tá pedindo. Manda beijo pra Americana, cidade Americana. A Ana Paula Nunes Cerqueira. A Ana Paula tá mandando beijo aqui, a gente manda beijo pra todo mundo. Beijo pra Americana, beijo pra todo mundo aí que tá acompanhando. A gente tá muito feliz em fazer essa transmissão ao vivo com vocês, então a gente agradece mais uma vez, compartilha com todo mundo que você acha que vai gostar também. E é isso, gente. Espero que tenha sido legal. Então, um beijo e a gente se fala até o próximo vídeo. Vou desligar aqui agora. Beijo!